Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros aí de direito tributário. Na verdade, a gente vai caminhando aí nas informações que cercam esse vínculo tributário. Na verdade, caminhando efetivamente nas informações que foram organizadas pelo Código Tributário Nacional, que bem olhou a questão relacionada à ideia do crédito e foi organizando esse nascimento ali do vínculo tributário de uma maneira muito clara. E se já conhecemos que existe um crédito, esse crédito nasce, é extinto, é suprimido, é excluído, é suspenso. Na verdade, nós temos que perceber também que dentro do tratamento do Código Tributário houve um reconhecimento dele necessitar, ele identificar alguns momentos em que ele tem que reconhecer que esse crédito não é um crédito qualquer. Vai criar o momento em que ele fixa a ideia de privilégios e garantias, dizendo o seguinte, olha, esse crédito realmente tem que ser preservado, esse crédito tem que ser mais favorecido que qualquer outro, porque a qualidade dele exige isso. E, no final das contas, quando pensarmos essa qualidade, todos nós temos que ter certo é exatamente isso, que quando o Código Tributário organizou, e bem organizou, diga-se de passagem, esse vínculo obrigacional que reproduz, no final das contas, uma dívida, ele jamais esquece a qualidade do que está por trás de tudo isso. Então, se bem pensarmos e bem lembrarmos, é o seguinte, um conceito básico que a gente pode pôr sobre o crédito tributário é reconhecer que, sim, esse vínculo existe, mas dali, meus amigos, nós vamos tirar o elemento mais importante que surge nessa relação tributária, que é o fato do credor ser um credor público e, consequentemente, há de ser um credor, portanto, privilegiado, favorecido, protegido, preservado na sua quase totalidade. Então, quando imaginarmos que por trás dessa relação, que procura um objeto, que procura um pagamento, que procura um pecúnia, existe um credor, que é o credor estatal, que sustenta a nossa organização social, que sustenta os nossos serviços, que sustenta a nossa atividade, isso, claro, tem que ser, obviamente, preservado, privilegiado e devidamente protegido. Quando reconhecermos como tal, tenham também certo o seguinte, que por mais que alguém queira discutir o tamanho do Estado, se eu quero que o Estado faça isso, eu faço, não tem como evitar a presença do Estado. E, dada essa presença do Estado, não vai ter como evitar o próprio interesse público que ele carrega, a interesse da coletividade que ele carrega. E, consequentemente, assim tem que ser protegido também a relação tributária, porque, afinal de contas, se eu tenho uma necessidade maior ou menor do Estado, mas a própria necessidade do Estado, justificando a sua presença, justificando a sua manutenção, é fundamental que nós tenhamos também, por certo, que esse crédito, no final das contas, é o fundamento central de sustentação. Então, é por isso, para reconhecer que quando nós pensamos o crédito tributário, isso aqui é um conceito de crédito, né? É um conceito bem genérico de crédito, na verdade estou me valendo da grande doutrina nacional que fala, identifica esse apontamento. E, portanto, se nós mantivermos esse conceito e perceber que, portanto, por trás dessa figura ali conceituada, da figura do denominado crédito tributário, surge efetivamente um credor super especial, um credor, um sujeito ativo, aqui no nosso caso o Estado, é disso que nós temos que preservar. Porque, no final das contas, nós temos que reconhecer que isso é a base de sustentação do Estado. Agora, se é fato isso, por favor, ninguém se perca. Nós estamos cuidando não de qualquer vínculo obrigacional, ainda que eu tenha enfatizado com vocês muito fortemente uma preocupação anterior de perceber que, quando falarmos de crédito, na verdade, nós temos que reconhecer que ela advém da obrigação que nós um dia chamamos de obrigação principal, junta lá, artigo 113, a obrigação principal nasceu, e que, no final das contas, ela procura o objetivo valor pecuniário, a questão do pagamento. E desta obrigação principal, claro, que é ela que eu vou produzir uma decorrência do crédito. Como diz o 139 do nosso Código Tributário, o crédito decorre da obrigação e tem a mesma natureza dela. Esse crédito decorre do nosso vínculo obrigacional e tem a sua mesma natureza. Então, ele tem que perceber que é esse tipo de obrigação a ser preservada. Repito, não estou desmerecendo nem tirando importância, até porque eu assim falei em sentido contrário, na figura das obrigações acessórias. Só que eu não posso esquecer que, ainda que as obrigações acessórias sejam importantes, o mais importante, o mais relevante, o mais presente, o mais óbvio para a relação tributária é a figura relacionada ao crédito. Não tem dúvida disso e pensando aquela obrigação principal, porque a gente jamais pode esquecer qual é a finalidade tributária.
finalidade tributária está aqui, ó, é dinheiro, eu preciso identificar os elementos pecuniários, eu preciso perceber que esses elementos pecuniários são de ser realmente protegidos na nossa relação. E desse contexto, quando imaginarmos como tal, tenhamos por certo também o seguinte, que essa identidade relacionada à obrigação chamada de principal, no final das contas, ela vai marcar um crédito, mas vejam, nós vamos ter diversos privilégios, diversas garantias, diversas proteções que serão fixadas para isso, mas que não necessariamente vai atingir o que aconteceu lá atrás. Só para ilustrar, eu posso perfeitamente hoje criar uma nova proteção ao crédito tributário em geral e dizer o seguinte, olha, esse novo mecanismo ali de preservação de vantagens e de privilégios que eu estou dando ao crédito vai atingir, inclusive, as obrigações já ocorridas. É possível, porque, no final das contas, eu não estou mexendo em nada mais que afete a vida do particular. Claro que, se de alguma maneira afetar a vida do particular, nós vamos ter que respeitar o princípio da retroatividade. Mas é possível você, de alguma maneira, aumentar, estender ou, quem sabe, até diminuir, pouco provável, as vantagens e os privilégios, os benefícios que o crédito tributário tem, sem que isso contamine a obrigação principal. Porque se o 139 tinha dito que essa obrigação, ou melhor, esse crédito decorre da obrigação, por outro lado, ele vai reconhecer na sequência, ali no artigo 140, que, olha, os privilégios e os novos mecanismos que você coloca ao crédito não vão afetar a obrigação que lhe deu causa. Então, a obrigação já aconteceu. A obrigação já aconteceu e, consequentemente, ela vai ser preservada e protegida. Agora, não vai passar disso, porque, claro que o que eu estou querendo reconhecer nesse momento é que eu preciso criar, por trás dessa relação, dessa obrigação de dívida, eu preciso criar necessariamente mecanismos de reconhecer que esse credor há de ser protegido. Agora, isso é muito pensando no lado do credor, e em quase nada vai afetar ao lado do devedor. Justamente por conta disso é que no Código Tributário nós vamos encontrar ali de maneira muito precisa esse capítulozinho, artigos 183 a 193, para todo mundo se achar. O que está por trás desses artigos 183 e 193 é que ele está reconhecendo o seguinte, olha, esse credor, esse valor devido ao fisco, ele realmente há de ser preservado e vamos procurar protegê-lo, criar benesse de duas maneiras. Ele vai ter mais formas de se executar do que qualquer outro credor. Então, eu tenho um padrão normal no qual as garantias creditícias são fixadas. Nós podemos ser credores, eu, vocês, cada um de nós terá o seu lado credor, sem sombra de dúvidas. Agora, desse relacionamento que nós somos credores, claro, o sistema jurídico já nos protege. O que vai acontecer com o crédito tributário é que ele é mais protegido que o nosso. Então, ele vai acabar ganhando mais meios de assegurar a sua cobrança do que cada um de nós teria nos seus créditos privados. E, nesse sentido, não apenas eu fixo garantias, mas também entendo a ótica da ideia do privilégio para reconhecer, no final das contas, que quando eu te precisar reconhecer que esse credor tributário vai, por exemplo, se chocar com outro credor exigindo valores também daquele mesmo devedor, aí nós vamos ter que criar essas vantagens em termos dos privilégios, em termos das preferências. Quer dizer, o credor tributário vai reconhecer o seguinte, não, peraí, na hora que, por exemplo, eu tenho um devedor, que esse cara começa a balançar, está quebrando, está quebrado, quem sabe, vários credores em cima dele, o credor tributário é o mais protegido se comparado com os demais. Então, no momento em que, por exemplo, um só devedor possui várias dívidas e chego todos esses credores querendo dar aquela bocanhada ali no patrimônio do devedor, no final das contas eu sei que o crédito tributário vai ter privilégio numa posição de superioridade, como eu estou chamando aqui, em relação aos demais. Claro que a gente tem que ver como é que a lei trata de tudo isso, porque essa disciplina aqui, sejam das garantias, sejam dos privilégios, são necessariamente legais. Isso tem que estar em lei, porque a nossa relação tributária é uma relação, claro e naturalmente preservada e determinada por lei. Então, o fundamento estará em lei nesse contexto. E, diante disso, diante dessa realidade, diante dessa constatação, quando pensarmos essa relação, portanto, que vai ser entendida como sendo a relação ali protegida, vamos também reconhecer que nesse pedacinho do código, ali nesse miolinho de 10 artigos que a gente vai conversar hoje, essa listagem, seja de garantia, seja de privilégio, não é uma listagem taxativa. Não é uma listagem taxativa, esse é o ponto central. E quando eu falo não é uma listagem taxativa, porque desta listagem que nós temos, é possível reconhecer que a lei pode criar outras.
no final das contas, especialmente em caso de alguns tributos, você tem outras proteções, outros privilégios, outras vantagens, outros meios que são fixados na lei daquele tributo por conta da realidade daquela forma tributária. Posso dar um exemplo simples ainda, que a gente não precisa entrar no detalhe de nenhum tributo aqui. Pense comigo, por exemplo, a figura das contribuições previdenciárias. Tributo, como nós sabemos, a contribuição previdenciária, por outro lado, ela se presta a um objetivo maior, que é o objetivo previdenciário, e, consequentemente, ela afeta, inclusive, o nosso benefício de aposentadoria ou pensão. Então, quando pensarmos nesse sentido, é óbvio que esse credor tributário, que, na verdade, sabe da importância previdenciária, vai reconhecer e vai dizer o seguinte, olha, temos que criar mais formas de proteção a esse crédito previdenciário do que qualquer, talvez, outro, porque isso aí tem um problema social, uma repercussão social muito grande. Então, o imposto de renda que é retido da fonte dos seus empregados, vamos criar aqui mais formas de garantir que esse recurso entre. Alguns, inclusive, são protegidos, inclusive, com crimes contra condutas que eu espero que jamais aconteçam, como, por exemplo, tanto na contribuição previdenciária, alguém se apropriar desses valores que foram retidos dos empregados, por exemplo. Então, vejam que o Código está falando, olha, eu vou fixar alguns, claro que vou fixar pensando naquela visão de norma geral, coisa que pode ser aplicável para qualquer crédito tributário, não necessariamente para um ou para outro, e desta realidade nós vamos apenas reconhecer que esse credor tributário, ele, claro, vai ter mecanismos outros e mais importantes do que qualquer outro. Agora, essa listagem não é uma listagem taxativa, repito, porque sem prejuízo dessa dúzia de artigos aqui, nós vamos perceber que é admitido, como diz o próprio artigo 183, que outras leis façam essa previsão. Então, vamos separar, reconhecer que nós estamos estudando tanto garantias quanto privilégios, mas vamos também reconhecer que dessa separação nós não podemos pensar que essa listagem é uma listagem taxativa ou que isso, na verdade, encerraria o como acontece na vida tributária. Para o nosso objetivo de estudos, para o nosso objetivo de prova, a gente tem que ter certeza de que, diante dessa realidade, nós temos também a tranquilidade de que a sistemática vai ser posta em termos de uma abordagem, um estudo com esse aspecto aqui apenas, sem maiores repercussões outras de querer avançar para a legislação de cada tributo. Então, insisto que é uma listagem não taxativa, mas, por outro lado, nós vamos ficar com esses que estão preservados no Código Tributário. Então, vamos começar a separar essa ideia do que é a garantia, do que são os privilégios, e quando começamos, podemos, inclusive, ir na sequência da lei, porque vai ficar bem confortável para todos nós, tanto assim que ele tem uma primeira pergunta, a primeira ótica de colocar ali a fixação, parte desse pressuposto aqui. Como nós tratamos a relação da garantia de qualquer credor? Vejam, desde sempre, pelo menos desde o Estado de Direito, nós começamos a perceber que um credor vai ficar protegido mesmo quando ele saiba que, caso o devedor não pague aquela sua obrigação, o que vai acabar acontecendo é a possibilidade desse credor ter meios jurídicos, judiciais, reconhecidos estatalmente, de ir a um poder judiciário, por exemplo, e lá fazer uma cobrança dessa dívida, procurando que o judiciário faça o que o devedor não fez. Se eu tenho uma dívida pecuniária, evidentemente, e o meu devedor não está pagando, ele, na verdade, deveria tomar vergonha na cara, pegar o seu patrimônio e vender algum bem para me satisfazer. Afinal de contas, nós fixamos ali uma relação obrigacional. No caso tributário é a mesma coisa. Se eu sou um devedor de tributo, se eu estou ali com a minha dívida tributária não administrada, não estou conseguindo pagar, na verdade eu deveria fazer o seguinte, eu deveria olhar o meu patrimônio, o que aqui eu posso expor, vender uma parcela do meu patrimônio para exigir que surja ali, consequentemente, uma satisfação de recurso para que eu possa pagar aquela dívida tributária que eu não estava conseguindo honrar. Agora, a verdade é que o direito sabe também que os devedores jamais fazem isso. Nós, devedores, não temos essa prática de falar assim, estou devendo, vou aqui vender um bem para angariar recursos e pagar as dívidas tributárias. Ninguém faz isso com dívida nenhuma, salvo quando a coisa aperta. Onde é que o direito organizou? Que essa é exatamente a nossa ótica que protege os nossos credores de maneira pecuniária. Se por acaso você é um credor, percebe que o devedor não está adimplindo aquela obrigação, você pode bater as portas do judiciário e falar assim, senhor judiciário, o negócio é o seguinte, ó, tem essa dívida aqui, o valor é de tanto, esse cara não está pagando, vamos lá no patrimônio dele, vamos invadir o patrimônio dele para procurar
bens, direitos, alguma coisa economicamente apreciável, que possa permitir essa cobrança, que possa permitir que eu converta esse patrimônio em dinheiro, para que nós tenhamos, portanto, agora a satisfação da obrigação que era pecuniária. Então, nós adotamos isso e adotamos pela via judicial. Veja, cuidado para ninguém confundir. Isso aqui não é coisa de filme, não, tá? Filme americano que o cara não pagou imposto de renda, o agente da Receita Federal local lá, mete o pé na porta e sai pegando coisas para o seu próprio uso. Na verdade, ou para a sua própria satisfação, claro, aí entendido, satisfação do público. Isso não existe no direito brasileiro. No direito brasileiro, não é porque você não pagou IPTU que você vai perder o imóvel, não é que você pagou IPVA que você vai perder o carro. O que vai acontecer é que eu vou para a justiça, eu, credor estatal, vou para a justiça e vou olhar o patrimônio do devedor, vou varrer patrimônio, vou pegar alguma coisa para que isso seja penhorado e eventualmente convertido em dinheiro lá no judiciário. Mas eu não passo a mão. Então, o que existe como garantia geral dos nossos créditos é a chamada garantia patrimonial. O patrimônio é que responde pela dívida do devedor. Agora, quando a gente pensa isso, a gente tem que fazer esse questionamento. Mas, espera aí, qual patrimônio? E aí é que surge uma realidade tributária interessante. Na verdade, uma realidade creditícia interessante, que quando pensarmos a ideia de patrimônio, vejam, o direito também criou essa perspectiva da responsabilidade patrimonial, mas reconheceu que alguns bens seriam impenhoráveis, seriam postos fora do comércio, seriam inalienáveis. Então, existem diversas cláusulas que são possíveis de serem identificadas para determinado bem, que tira aquele bem daquele conjunto que responderia pelas dívidas daquele pretenso devedor. Na verdade, se pensar na sua vida privada, pode ilustrar, você tem lá um conjunto de bens, mais valiosos ou menos valiosos, isso não importa, mas todos nós somos titulares de algum tipo de bem, de algum tipo de direito, e dentro dessa titularidade desses bens, desses direitos, nós vamos ter a possibilidade de saber que aquilo ali é economicamente apreciável. Alguém vai falar assim, vou vender ali, vou vender essa televisão ali do sujeito. É possível. Só que aí vem também esse mesmo elemento jurídico, olha, peraí, alguns bens nós temos que proteger. Repito, criam cláusulas as mais diversas possíveis, geralmente mencionada como sendo a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a incomunicabilidade desses bens, os bens estarem fora do comércio, tudo isso com fixação ali de restrições. O que acaba acontecendo também do universo jurídico é que as restrições podem ser mais tímidas ou mais robustas. Na verdade, eu tenho restrições tímidas, quando eu assim menciono, porque essas cláusulas podem ser contra determinadas dívidas. Então, se você não pagar a dívida X, por essa dívida X você não perde aquele bem. Agora, o que é importante é que no nosso sistema jurídico existem bens que são protegidos para qualquer dívida. São os bens chamados de absolutamente impenhoráveis, coisas que não podem ser atingidas em hipótese alguma, por credor nenhum. E aí é que entra o lado tributário. Se bem observar, alguém vai dizer, mas espera aí, no artigo 184 está dizendo que a gente protege, que respeita esses bens absolutamente impenhoráveis. Sim, mas a gente só respeita esses. Qualquer outra cláusula, qualquer outra restrição, qualquer outra limitação que pretenda tirar bens da minha responsabilidade tributária é absolutamente ineficaz. Então, sugiro a todos, experimenta não pagar o IPTU para ver se não perde o imóvel único de residência da família. Perde, porque efetivamente só é protegido contra os créditos tributários aquilo que credor nenhum pode atingir. Então, o que é absolutamente inatingível por todos os credores, o fisco respeita. Agora, se não for essa listinha pequena, o fisco passa por cima. Claro que alguém pode pensar, caramba, estou me assustando com isso. Não precisa se assustar. Na verdade, ninguém vai nem perguntar a vocês quais são esses bens absolutamente impenhoráveis. Essa listagem está lá no Código de Processo Civil. Se alguém tiver que estudar direito processual civil, aí terá todo o prazer de encontrar isso. Mas é uma listagem que não é uma listagem tributária. O que diz o artigo 84 é que a responsabilidade patrimonial é a mais ampla possível, atinge todos os bens, todos os direitos, todas as rendas do devedor, só respeitando essa que nós estamos chamando de absolutamente impenhoráveis. Então, quando nós pensarmos a ideia da impenhorabilidade ou, na verdade, da responsabilidade tributária, a responsabilidade patrimonial perante as dívidas tributárias, repito, ela é a mais ampla possível.
A responsabilidade pelas dívidas tributárias é a mais ampla possível. Agora, isso não significa dizer que nós também não respeitamos algumas coisas. O único freio é isso que vai ser tratado como absolutamente piorável. Claro que alguém pode pensar, poxa, mas só isso? Não, veja, eu já estou colocando mais formas, mais garantias do que a maior parte dos credores tem. Porque os outros credores, se você não pagar lá, sei lá, uma dívida do banco qualquer, o banco não pode piorar o seu imóvel, porque aquele bem de família é protegido para algumas dívidas. Agora, repito, é só experimentar não pagar o IPTU que vai descobrir a importância da relação tributária. Então, essa é a primeira garantia que a gente tem. O tamanho da responsabilidade patrimonial afirma-se ser a mais ampla responsabilidade possível desse devedor. O patrimônio dele é o mais amplo possível para o atingimento tributário, porque eu só excluo essas figuras dos absolutamente pioráveis. Primeiro das nossas garantias. E, nesse mesmo contexto, não adianta você pensar em fazer o seguinte, não, então tudo bem, na hora que a minha vida tributária se complicar, eu vou lá e alieno os meus bens. Não pode não, porque se você começar a ver que a dívida tributária subiu no telhado, está miando e o gato vai chegar até você, ou no caso o leão vai chegar até você, essas alienações ou essa transferência de patrimônio, se eu tirar o bem do meu nome, isso não tem eficácia também contra a Fazenda Pública. Nós vamos chamar de fraude à execução. Fraude à execução. O argumento é pensar muito simples. Olha, se você tem um patrimônio e uma dívida tributária, se de alguma maneira você diminui o patrimônio, bom, resta saber o seguinte, manteve-se patrimônio suficiente para pagar a dívida tributária? Porque se for mantido patrimônio suficiente para pagar a dívida tributária, eu não estou preocupado. Você tinha um patrimônio lá de, sei lá, de 5 milhões, uma dívida tributária de 100 mil. Pode vender um imóvel de 1 milhão? Pode, não é um problema, isso não me incomoda. Você vai continuar com o patrimônio de 4 milhões e a dívida tributária de 100 mil. Então, esse realmente não é uma dificuldade, isso não seria um problema. Agora, o problema é se você tiver um patrimônio de 5 milhões e alienar, se desfazer de todo o patrimônio e esquecendo dívidas tributárias que estão ali. Aí o sistema vai olhar e falar assim, não, essa forma de você transferir patrimônio ou onerar de alguma maneira esse patrimônio, essas alienações em geral, que é o nome mais genérico possível que o direito usa, elas são absolutamente ineficazes e elas vão ser chamadas de fraude ao credor, numa presunção absoluta de má-fé. Leia-se, uma presunção que não adianta você querer chegar e dizer, não, mas espera aí, eu não tive má intenção nenhuma, estou aqui fazendo isso, mas depois eu vou adquirir novos bens. Isso não entra na discussão, é presumidamente como fraudulento e acabou. Sem prova, sem admitir prova em contrário por parte desse devedor. Não vai ser possível o devedor tentar demonstrar em sentido contrário. Não tem espaço para isso. A ideia da fraude à execução é peremptória. Teve algum tipo de alienação, teve algum tipo de oneração, sem que faça reserva de bens suficiente para o pagamento da dívida tributária, é inválida. Eu vou chegar lá e falo assim, isso aqui não tem validade. Então, essa fraude é que, quando configurada a insolvência do devedor, vai ter também ali uma procura da preservação do patrimônio do devedor. O que é importante nesse contexto também é que essa presunção absoluta está descrita no nosso artigo, está aqui, cadê? Aqui, 185, está lá no 185, presume-se fraudulento as alienações ou onerações, ou início de fazer qualquer coisa parecida com isso, feita sem o respeito da dívida tributária. O interessante que nós temos que perceber é que ele está marcando, por outro lado, que isso é depois da dívida tributária estar inscrita no sistema de dívida ativa. E aí tenham todos muito cuidado para reconhecer comigo aqui o seguinte, olha só, nós temos que ponderar inevitavelmente por uma questão cronológica. Vejam, claro que quando tributação na lei isso não é relevante. Uma vez ocorrido o fato gerador, nós já sabemos que ali surgiu a obrigação, só que aqui ainda não há fraude. Na verdade, nós até sabemos mais. Uma vez ocorrido aquele fato gerador, eu vou produzir o lançamento. Ainda aqui, olha, o senhor devedor está todo cobrando. Aqui você ainda pode dispor do seu patrimônio sem maiores problemas. Agora, quando você não pagar aquilo ali e for inscrito na dívida ativa e posteriormente eu com essa dívida ativa executar judicialmente, aqui eu já estou em juízo, né? Saí da fase administrativa, fui para o judiciário.
aqui, meu amigo, a coisa pipocou contra você. Ou seja, aqui você já está, já não pode mais fazer qualquer coisa. Então, daqui para frente, as alienações, veja, na via judicial ou ainda não sendo executada essa dívida judicialmente, qualquer alienação já vai ser tratada como fraudulenta. E aí, eu repito, de maneira peremptória e categórica, está lá no 85, não tem dúvida, é tratado como fraude, ponto final. Desde que a gente perceba essa preocupação temporal também. O que vão exigir de vocês em prova é isso. Todo mundo vai dizer, olha, não pode dissipar patrimônio para fugir das dívidas tributárias, não pode. A partir de quando que eu coloco a fraude na cabeça do credor? Na verdade, na cabeça do devedor. E eu coloco isso a partir do momento que a dívida foi inscrita como um valor ali a ser futuramente executado. Não precisa ser só se a fazenda já estiver na via judiciária. Pode ser até antes, mas desde que seja depois desse momento ali de apuração e certeza daquela liquidez com a inscrição na dívida ativa. Então, ali caracterizado, nós já vamos afirmar essa fraude. Vejam como o sistema está tentando fazer alguma perspectiva de coerência, está pensando em alguma lógica de coerência. Ele está imaginando o seguinte, olha, você agora já tem uma dívida constituída, você sabe o valor, isso está formalizado, bonitinho pelo lançamento, pague. É dever do particular fazer esse pagamento. Agora, eu espero que o particular cumpra. Se ele não cumprir, aí eu vou tomar as providências para ir a juízo. A primeira providência que eu faço é inscrever em dívida ativa. Na hora que eu escrever em dívida ativa, acabou, meu amigo. Ali você já tem uma certeza de que essa fraude está caracterizada. E nessa fraude caracterizada, as formas que você encontrou de dissipar, não quero saber se de boa ou má fé. É presumidamente fraudulento e acabou, não tem validade, vai dizer o nosso artigo 185. É assim que a gente tem que enxergar como tal. Claro que, vejam, sempre preocupado com essa ideia da responsabilidade patrimonial que tinha sido anteriormente marcada. Então, ampla responsabilidade patrimonial, não pode se dissipar patrimônio, não pode se dilapidar de patrimônio. Se isso acontecer, a gente já sabe o que a gente espera em sentido contrário. Muitos diriam, pô, o fisco está confortável já, não precisa mais se preocupar com quase nada. Mais ou menos, porque o que vai acabar acontecendo é que dessa realidade, o que surge efetivamente é a certeza de que quando você deixa a coisa caminhar, você vai ter uma qualificação no mais de que dessa realidade surgirá depois também uma realidade judiciária complicada. Porque na hora que eu vou para o juízo, na hora que eu vou lá promover aquela execução fiscal, eu tenho toneladas de execução fiscal no judiciário. E muitas das vezes o fisco tenta, mas cadê aquele patrimônio? Eu às vezes nem sei se o devedor tem ou não patrimônio. Foi aí que se percebeu que essas duas garantias que estavam previstas ali no artigo 184 e 185, elas se mostravam insuficientes na vida prática. Em 2005, quando foi se mudar o Código Tributário, incluímos mais uma coisinha. Aparece aqui o artigo 185A. Vejam lá, Código Tributário hoje tem 185A. Surge isso em 2005, dizendo o seguinte, olha, se eu estou naquela via já judicial, estou lá na execução fiscal, o devedor está lá devidamente citado naquele processo judicial. Se esse cara não pagar, nem oferecer nenhum bem para garantia e ser penhorado ali no juízo, aí, fazenda pública, você pode virar para esse juiz e pedir para o juiz disparar uma decisão de indisponibilização desse patrimônio do devedor onde quer que sejam localizados. Então, o maravilhoso juiz vai ter lá o poder, preferencialmente fazendo pela via eletrônica isso, para ter mais agilidade, para ser mais do que online, para ser on time ali, imediatamente, instantâneo. Ele vai virar e falar assim, olha só, chegou aqui uma cobrança de dívida tributária, Irapuã, CPF número tal, dívida no valor de R$100 mil. Não pagou? Não pagou. Está no juízo, não apresentou nenhum tipo de bem, não ofereceu nenhuma garantia, não fez nada, não se coçou, ficou paradão lá inerte, achando que isso aqui é beira da praia para ele ficar tomando sol. Ótimo. O que é que esse juiz vai fazer? Vai entrar no seu maravilhoso sistema e falar assim, está na atenção, bancos, Detrans, cartórios de imóveis, CVM, Bovespa, todo mundo que tem alguma informação de bens, dinheiros, rendas, valores no nome do Irapuã, CNPJ, CPF número tal, até R$100 mil, bloqueia, indisponibiliza, porque isso fica agora à disposição do juízo.
Isso na prática o pessoal está chamando de penhora online. Na verdade, é mais do que uma penhora online, é a grande comunicação de disponibilização de todo o patrimônio do devedor que, citado numa execução fiscal, não fez nada, não se coçou, não tomou nenhuma iniciativa. E, repito, claro, limitado ao valor do patrimônio, mas especialmente percebam que ele vai disparar. Por isso a óptica, por isso o caminho eletrônico, ainda que escrito na lei, preferencial. Não esquece que a gente vai eventualmente fazer provas bem objetivas. O nosso examinador vai querer ler preferencial, mas não é obrigatoriamente, é preferencialmente pela via eletrônica. Dispara pela via eletrônica e dispara pela via eletrônica comunicando para todos esses órgãos e muito mais que onde você localizar patrimônio até 100 mil bloqueia. Essa é nova e mais eficaz garantia que a Fazenda Pública tem adotado. Agora vejam, que a gente pode encontrar algumas características bem comuns nisso que está saindo no 185A. Primeiro, eu já estou na execução fiscal, eu já estou na fase judicial, eu já estou com um devedor devidamente cientificado e citado daquele procedimento judicial. Então, eu estou na via judicial e com as providências já adotadas. Esse devedor, depois citado, não ofereceu nenhum tipo de bem, não pagou, não fez nada. Aí é que surge essa possibilidade do juiz adotar providência. Aí é que surge essa possibilidade do juiz disparar. E, repito, ele vai comunicar isso para todo mundo, para todo mundo. Claro que aí o mais eficaz é o Banco Central. O Banco Central ali, especialmente, tem um sistema hoje que pega a sua conta bancária rapidamente. Então, havendo essa informação, nós vamos ter a certeza de que atingirá o patrimônio. Agora, com toda também a tranquilidade de perceber o seguinte. E aí, galera, gostou da super aula do professor Irapuan Beltrão? Então, olha só. Então, se você quer continuar assistindo essa videoaula e as outras aulas do curso, do módulo do professor Irapuan, Direito Tributário, que nesse momento nós temos 28 horas, eu convido você a conhecer nosso site e se matricular no nosso curso. O professor Irapuan é um grande professor, um grande profissional. Ele já ministra essa disciplina há algum tempo. Eu garanto para vocês que é um professor aí renomado. E esse módulo de Direito Tributário irá te preparar para qualquer concurso, para de qualquer banca, você pode ter certeza. Não é um curso superficial, é um curso de altíssimo nível do grande professor Irapuan Beltrão. O valor do investimento, acreditem, apenas R$60. R$60, 60 dias de acesso, R$1 por dia. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.